continuando com o capítulo 18, quando o Alter Rebbe começou a nos explicar o segundo método que torna muitíssimo próximo e acessível para cada um de nós, não só o cumprimento de Torah e Mitzvot, mas também de estabelecer no nosso coração as emoções positivas de amor e temor a Deus. E aqui ele nos falou que basta a pessoa, o Yehudi, revelar e despertar o amor dormente que já existe dentro de si. Ele não precisa criar algo novo, porque esse amor nós herdamos dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados. E uma das coisas que ele havia perguntado, como é possível herdar um amor, um sentimento profundo em relação a Deus? Nós sabemos, um pai, ele herda certas coisas ao filho, traços de caráter, etc. Mas se o pai ele gosta muito de uma certa pessoa, por exemplo, não é? Isso não significa obrigatoriamente que o seu filho também vai simpatizar com ela e vai gostar dela. Então aqui, como nós podemos entender o que significa esse amor oculto, dormente e presente de forma intrínseca dentro de cada Yehudi, que é uma herança dos nossos antepassados. Isso começa a nos dizer o Alter Rebbe agora, Be'ainyan, ki avot hen amerkava, ve'al ken zachu le'amshich neran, nefesh ruach neshama livneihem achareihem, ad olam, me'eser sfirot dikdusha, shebe'arba olamot abiyah, tzilut bria, yetzira, asiyah, lekol echad vechad, kefi madrigato, kefi maasav. Então, para responder essa questão da herança em termos espirituais, ele nos remete a um midrash, uma passagem, interpretação dos sábios talmúdicos que nos ensina que os patriarcas eram genuinamente uma carruagem de Deus, ou seja, os patriarcas, assim são chamados no midrash, de uma carruagem, um veículo a serviço de Deus. Ou seja, assim como o veículo sozinho não vai para lugar nenhum, o veículo, ele, a carruagem, obedece às ordens do condutor, e ele somente se dirige para o lugar que o cocheiro, que o condutor, que o motorista quiser ir e seguir. Assim também se fala que os nossos antepassados, os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, atingiram um nível de elevação espiritual tão fabuloso, um nível de anulação em relação a Deus que era algo esplendoroso, algo único. Ou seja, que eles foram pessoas capazes de anular o seu ego, de deixar de lado a sua individualidade com os seus interesses, com a sua agenda, com suas vontades e desejos, se anulando completamente para Deus, se tornando um veículo para Deus, uma carruagem para Deus, ou seja, um veículo. Tudo que eles faziam, para onde eles iam, o que faziam e realizavam era apenas de acordo com a vontade de Hashem e não seguindo vontades próprias, etc. Por isso, realmente, afirmam os nossos sábios que nós só chamamos e só podemos considerar patriarcas 3, Abraham, Yitzhak e Yaakov, porque isso não é algo, nós tivemos grandes vultos, pessoas elevadíssimas, grandes tzadikim, líderes, até profetas, mas esse nível de anulação a Deus, que é chamado de merkavá, de carruagem, ou a pessoa se tornar como um veículo, esvaziar-se de si própria, de suas vontades, de seus desejos, de seus interesses particulares, da sua individualidade, e do seu ego, anulando-se completamente a Deus. Isso foi uma façanha conquistada, realizada pelos patriarcas. Consequentemente, graças a isso, pelo mérito disso, tiveram o mérito de que seus futuros descendentes fossem eternamente dotados de poderes anímicos de Nefesh, Ruach e Neshama, de uma das 10 sefirot sagradas, ou seja, utilizando aqui a terminologia cabalística, nós sabemos que a alma possui alguns níveis. Existem 3 níveis interiores da alma, que são de baixo para cima, por assim dizer, Nefesh, Ruach e Neshama. Assim também existem 4 universos espirituais descritos na Kabbalah, de cima para baixo, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiyah, o que chamado, traduzindo ao pé da letra, o chamado campo da emanação, da criação, da formação e da ação. Em cada um desses campos existem 10 sefirot, existem 10 atributos divinos atuantes em cada um desses campos. E aqui ele nos diz que os
patriarcas, eles conseguiram, através do seu mérito de anulação tão completa diante de Deus, de atrair em todos os seus futuros descendentes, nas almas, na espiritualidade dos seus descendentes, atrair, fazer com que eles fossem dotados de Nefesh, Ruach e Neshama, originários e provenientes de uma das 10 sefirot sagradas, porque não necessariamente a alma orgânica, com certeza, mas não necessariamente a alma, a espiritualidade de um ser e de uma criatura é derivada das 10 sefirot dos mundos sagrados. Ela pode ter uma fonte distinta e não essa fonte elevada e sagrada. Mas os patriarcas, eles conseguiram fazer com que todas as almas dos seus descendentes fossem derivadas dessas 10 sefirot, de uma dessas 10 sefirot, desses 4 universos espirituais elevados. E essas partes da alma, Nefesh, Ruach e Neshama. No entanto, isso não significa que todas as almas de Israel sejam iguais, pois cada alma pode ser associada a qualquer uma das 10 sefirot sagradas encontradas em qualquer um dos 4 mundos espirituais: Atzilut, emanação, Briá, criação, Yetzirah, formação, e Asiá, ação. Ou seja, todas as almas são provenientes de um desses 4 mundos, de um desses 4 universos, e de uma das 10 sefirot presentes em um desses 4 universos, mas existem variantes, por assim dizer, na graduação espiritual das almas. Existem almas que são Neshamot de Atzilut, almas do plano espiritual mais elevado do campo de Atzilut, do mundo da emanação. São almas espiritualmente poderosíssimas, muito elevadas, com uma energia espiritual imensa, etc. Enquanto que existem almas do campo de Briá, ou só de Asiá, e dentro de cada um deles existem almas que são derivadas de Malchut, do atributo mais baixo dos 10 atributos, enquanto que existem outras almas que estão vinculadas e derivadas ao campo de Chokhmah, ao atributo de Chokhmah, que é o primeiro e mais elevado de todos. Então existem graduações, dependendo o Nefesh, Ruach e Neshama de cada um, como também em algumas pessoas só se manifesta o Nefesh, em outras também o Ruach, em outras a Neshama, conforme explicado na Kabbalah, em alguns lugares da Hassidut também. Então existem essas variações, por mais que existem essas variações entre os indivíduos de Am Israel, por mais que no fundo todos, de uma forma ou de outra, têm as suas almas derivadas do campo da Kedushá, da santidade, de um desses 4 mundos, universos espirituais, Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, e de uma das sefirot delas, de uma das sefirot desses campos. Isso é lekol echad vechad kefi madregato, kefi ma'asav. Cada um, ele nos diz, cada indivíduo começa a vida de acordo com o nível inicial de sua alma, na sefirot, dentro dos 4 mundos. Então cada um chega aqui a esse mundo dotado de uma energia espiritual que é derivada e correspondente ao nível do qual a sua alma é derivada, ao mundo que ela é correspondente, é derivada do mundo que ela é derivada, e especificamente da sefirá, do atributo de onde ela vem. Então, de lá é proveniente a origem das almas, na sefirot, dentro dos 4 mundos. E depois, mas depois, conforme a pessoa já atua aqui nesse mundo, através das suas ações, das suas boas ações, que Fimasav, ele nos diz que a alma pode subir na escala das sefirot e mundos durante a vida, conforme seu bom comportamento. Ou seja, por mais que a sua alma a priori fosse derivada da Sefirá de Malchut, que é a 10ª mais baixa de todas, mas a pessoa se empenha espiritualmente, se eleva no alto aprimoramento do seu caráter, nas suas boas ações, então ela pode se elevar para a Sefirá superior, de Yesod, de Hod, de Netzach, e assim por diante, ou até para planos, universos espirituais. Ela pode se vincular até ao mundo espiritual mais elevado. De qualquer forma, ele nos diz: Ve'al kol panim afilu lekal shebekalim uposhei Israel nimshach bezivugam nefesh de malchut de Asiya shei madrega tachtona shebikdushat Asiya. Ainda que não tenhamos todos nós
almas elevadas, ou seja, até por nascimento, isso não depende da nossa escolha, né? Isso depende de outros fatores, de escolha divina, e nem todos nós somos dotados de almas elevadas. Mas uma coisa é fato aqui, isso é o principal que ele está nos enfatizando. Pelo menos todas as almas de Bnei Israel, sem exceção, elas são provenientes, derivadas de uma das 10 sefirot sagradas, de um dos 10 atributos divinos sagrados, de modo que até os judeus mais irreverentes e pecadores farão seus filhos serem dotados de uma alma sagrada por meio do ato da concepção, no mínimo do nível da alma mais baixo, Nefesh de Nefesh, da mais baixa das 10 sefirot sagradas, Malchut, e do mais baixo dos 4 mundos, Asiá, sendo essa Nefesh de Malchut o degrau mais baixo do sagrado mundo de Asiá. Então ele nos diz, só recapitulando aqui, nós estamos falando de 3 conceitos. Nós estamos falando do conceito dos níveis de alma, de espiritualidade presentes na alma de cada um, que são chamados de Nefesh, Ruach e Neshama. Não é? Nefesh seria como a vitalidade mais orgânica, Ruach, o espírito, traduzindo ao pé da letra, e Neshama, a alma. Não é? E cada um deles tem uma combinação entre si, entre eles mesmos. O nível, portanto, mais baixo é Nefesh de Nefesh. Quando uma pessoa não passa do nível de Nefesh, e dentro do próprio nível de Nefesh, ele não alcança mais do que o próprio Nefesh também. Pois nós falamos também das 10 sefirot que estão presentes nos 4 mundos, 4 universos espirituais. Então, Chokhmah, Binah, Dat, depois Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Existem 10 sefirot numa hierarquia, nessa apresentação, ou seja, nessa altura espiritual. Chokhmah é a mais elevada, Binah em seguida, e assim por diante. Malchut a mais baixa de todas. E as 10 sefirot também interagem, se combinam entre si no campo da Kedushá. É assim que existe essa interação conjunta entre as sefirot. Portanto, a mais baixa de todas as sefirot é Malchut. E nas combinações, qual é a combinação inferior? É Malchut de Malchut. Porque Malchut também tem Chokhmah de Malchut, mas aqui a parte mais baixa, nas 10 sefirot, a combinação mais baixa seria Malchut de Malchut. E nos 4 universos espirituais, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, Asiá é o mais baixo de todos. Então ele nos diz que até mesmo o judeu mais irreverente, mais pecador, mais transgressor, etc., ele também é possuidor de uma alma que está, graças ao mérito dos antepassados, não é fruto do seu trabalho, não é pelo seu mérito, mas graças aos patriarcas sagrados ele possui uma alma espiritual sagrada derivada das esferas divinas, e mesmo que seja derivada da esfera mais baixa, ou seja, ele possui apenas a parte mais baixa da espiritualidade, a parte ainda aparentemente orgânica, Nefesh e Nefesh de Nefesh. E mesmo isso, quando derivado da Sefirot, é derivado da Sefirah mais baixa, Malchut, da combinação mais baixa, Nefesh de Nefesh, que vem de Malchut de Malchut. E mesmo isso vindo do plano espiritual mais baixo, do mundo inferior, Asiá. Ou seja, ele possui o nível mais baixo, Nefesh, de Malchut, do campo de Asiá. Mas mesmo assim, por ser originário no campo divino, Ve'afal piken me'achar sheim 10 sfirot kedoshot, iklulam mikulam gam michokhmah de Asiá. Mesmo que a alma seja da mais baixa das sefirot, e do mais baixo dos mundos, porém, ainda assim, por estar, afinal de contas, enraizada em uma das 10 sefirot sagradas, e como nós falamos, nas sefirot sagradas existe uma interação entre elas, então ela contém, por mais que ela é de Malchut, mas ela contém um elemento de todas as outras sefirot. Porque, como nós falamos, em Malchut está presente, mesmo na Sefirah mais baixa, está presente alguma atuação, alguma energia das Sefirot superiores. שבתוכה מלובשת חוכמה de Malchut de Atzilut.
Ele nos diz, devido a essa interconexão fundamental, até a Sefirá mais baixa do mundo mais baixo, a Sefirá mais baixa é Malchut, do mundo mais baixo é Asiá, ou seja, até mesmo Malchut de Asiá, no final das contas, em última instância, ela contém dentro de si também uma influência, um resquício da mais elevada, da Sefirá mais elevada desse mundo, que é Chokhmah de Asiá. A primeira e mais elevada desse mundo, que é Chokhmah de Asiá. E mais do que isso, Chokhmah de Asiá está ligada também com Chokhmah de Yetzirah, com Chokhmah de Briah, até chegar em Chokhmah de Atzilut. E dentro da Sefirá de Chokhmah de Asiá, a Sefirá mais elevada do mundo mais baixo, encontra-se a presença velada do mundo mais sublime, vindo primeiramente através de Chokhmah dentro de Malchut de Atzilut. Ou seja, a gente fala Malchut Ha, Malchut Kol Olamim, de Malchut, do atributo de Malchut, soberania, reinado divino, é de onde vem se deriva toda a vitalidade e energia para o mundo e universo, para todas as criaturas. E Malchut de Atzilut, ela contém dentro de si também Chokhmah de Malchut. Ela tem também presente dentro de si a energia de Chokhmah, da Sefirá mais alta do mundo mais alto, mais elevado. A Sefirá mais elevada que aí se encontra dentro da Sefirá mais baixa do mundo mais elevado, na qual se encontra Chokhmah de Atzilut, a Sefirá mais elevada do mundo mais elevado. Parece um pouco complicado, mas são explicações de conceitos cabalísticos, etc. E ele nos diz, e na Sefirá mais elevada, Chokhmah, do mundo mais elevado, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Ou seja, aqui ele está nos explicando que existe uma interação entre todas as Sefirot, dentro de cada mundo. E entre os mundos espirituais, existe também uma interação deles entre si, e portanto, já que no campo da Kedushá existe essa interação, existe essa união, essa unificação, que cada Sefirá é associada e também composta de uma energia que vem das outras Sefirot. Então mesmo alguém que tem uma alma derivada do nível mais baixo, que é Malchut, mas dentro desse nível de Malchut de Asiá se faz presente, isso está associado até por tabela até com Malchut de Atzilut, com o nível de Malchut no universo espiritual mais elevado. E nesse nível também ele contém 10 Sefirot, portanto até a Sefirá de Chokhmah de Atzilut, que é a primeira e mais elevada de todas nesse processo, ela também se faz presente. Ou seja, aqui ele nos explica que por tabela, mesmo alguém que tem a sua alma derivada do plano espiritual mais baixo, mais uma vez que é do plano espiritual divino, ela contém dentro de si no mínimo um resquício ou uma fagulha, uma centelha da Sefirá mais elevada do mundo, do plano mais elevado. E nessa Sefirá que é Chokhmah de Atzilut, nela Meir Oren Sof Baruch Hu. Porque as 10 Sefirot de Atzilut, uma vez que elas estão interligadas, na primeira de todas, o que vem abaixo de Keter, na Sefirá de Chokhmah, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Lá se faz presente, se revela a luz da essência divina. כדכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ, וכולם בחוכמה עשית. Conforme está escrito nos versículos, Deus fundou a terra com Chokhmah, assim fala o livro de Provérbios, ou nos Salmos, e fizeste todos com Chokhmah. Então é a partir de Chokhmah onde se revela e se manifesta a essência do Criador, a revelação de Deus nos atributos divinos. De qualquer forma, aqui o que ele está querendo nos dizer que mesmo quem tem sua espiritualidade, sua alma proveniente do nível mais baixo, Nefesh, do mundo mais baixo espiritual, Asiá, o mundo da ação, mas no final das contas, por tabela, isso que ele estava nos explicando, se faz presente de uma forma ou de outra, brilha dentro dessa alma também Malchut de Atzilut, e por sua vez em Malchut de Atzilut, na 10ª Sefirá de Atzilut também se revela a primeira e mais elevada Chokhmah de Atzilut, na qual se manifesta a luz divina
infinita. Em outras palavras, e essa é a conclusão que ele quer chegar, que ele está nos explicando baseado nos escritos cabalísticos. Venimtza ki ein sof baruch hu melubash bibchinat chokhmah shebenefesh ha'adam yeh mi sheyeh meIsrael. Portanto, se verifica que, independentemente do tipo de judeu que a pessoa possa ser, na prática, a luz infinita de Deus está presente no componente Chokhmah da sua alma, e esse componente Chokhmah, juntamente com a abençoada luz infinita que está presente no componente Chokhmah, se espalha por toda a sua alma e todos os componentes dentro dela, energizando a alma em todos os seus níveis, da cabeça ao pé. Como está escrito, Chokhmah da vida aos que a possuem, versículo em Eclesiastes. Então isso que ele nos diz, isso está presente dentro de cada Yehudi, se propaga, deixando ele imbuído dessa energia espiritual. Bechinat Chokhmah sheba imor ein sof baruch hu melubash ba mitpashetet bechol bechinot hanefesh. Isso acaba, ou seja, não fica só no nível de Chokhmah, mas se espalha por todos os poderes da sua alma, que os 10 poderes são derivados das 10 sefirot, dos 10 atributos de Deus. Kula lechayotam bechinat roshah be'ad bechinat raglah. Isso permeia toda a alma da cabeça aos pés. Conforme está escrito, a Chokhmah techaye ba'aleha, que a Chokhmah dá vida, energia aos que a possuem. E já que Chokhmah contém dentro de si a luz infinita divina, em outras palavras, essa faísca divina tem esse poder de se manifestar, de se expandir, de se revelar dentro do Yehudi, dentro da pessoa por completo. E aqui ele nos traz algo interessante também, com uma explicação na Kabbalah. Ele acrescenta que isso que nós falamos, que até mesmo Poshei Israel, até mesmo pecadores de Israel, eles podem possuir essa espiritualidade, uma espiritualidade não só inata, mas às vezes também elevada. Na prática nós já vimos logo no início do Tânia que existe aquela vestimenta da alma que é atraída pelos pais no ato da concepção, e aqueles que têm uma intenção mais elevada, mais sagrada, eles conseguem atrair uma vestimenta mais sagrada também para as almas dos seus filhos, dos seus descendentes. Então, aqui quando nós falamos que Poshei Israel, talvez pecadores levianos e irreverentes de Israel, atraem almas de um nível mais baixo, inferior, isso pode acontecer em via de regra, na maioria dos casos. Porém, ele vai nos dizer que às vezes, pelo contrário, justamente essas pessoas baixas, de nível baixo espiritual, pessoas irreverentes ou pecadores, às vezes, por incrível que pareça, eles acabam atraindo e trazendo a esse mundo almas elevadíssimas. Conforme explicado na Kabbalah, לפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים. Às vezes até judeus pecadores, ao conceberem seus filhos, atraem, ou seja, que esse ato é feito sem qualquer intenção mais pura, elevada, espiritual, muito pelo contrário, mas às vezes até essas pessoas atraem aqui para baixo almas muito elevadas, que haviam sido aprisionadas nas profundezas das kelipot, das chamadas cascas do campo do mal, contrárias à vinda dessas almas à terra por causa da santidade delas, como está descrito no Sefer HaGilgulim, no livro das reencarnações, que é um dos escritos que nos traz os ensinamentos do Arizal, do Rabbi Tzchak Liuri, o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás. Então, resumidamente, se diz que existem almas muito elevadas, que foram parar, que estão no cativeiro, ou seja, no plano espiritual elevado acima, por um motivo ou por outro, elas acabaram capturadas no campo das klipot, no campo negativo, porque às vezes houve um escorregão espiritual aqui em vida, houve uma queda, etc. Então aquelas almas muito elevadas e poderosíssimas ficam aprisionadas no campo das klipot, são reféns desse campo, das chamadas cascas do campo negativo. E o campo negativo, ele retém essas almas, sabendo que essas almas têm um potencial muito grande, e ele não quer permitir que essas almas, e Deus é justo, ele não interfere, já que essas almas foram parar no campo
negativo, porque cometeram alguma coisa grave, errada, etc. Então Deus não interfere no processo, mas mesmo assim, quando é chegado o momento dessa alma vir e até retornar ao mundo no processo de reencarnação para atingir a sua retificação, então essa matriz do mal tem um poder de interferir, ou seja, ela quer escolher onde, como, quando, em quem ela vai voltar e retornar. E como eles sabem que essa alma é muito poderosa, eles têm medo que ela escape das suas mãos e saia do campo da Sitra Achra, do campo negativo, do campo das Klipot. Mais ainda é sabido que essas almas, quanto mais elevadas, quando elas pecam, elas dão e atraem mais força e energia para o campo das klipot, das cascas, o campo oposto. Por isso, esse campo do mal quer continuar sugando delas, porque sabe que elas são retransmissoras muito poderosas de energia divina, e elas querem mamar, sugar dessa energia. Por isso, elas não permitem que essas almas voltem em qualquer momento, em qualquer lugar, ou em qualquer... Somente quando elas veem, bom, existe aqui um casal muito leviano, muito irreverente, muito pecador, transgressor, etc. Então, às vezes dizem, sabe o que? Não tem problema que essa alma venha a nascer na concepção desse casal, né? E seja criada, porque aqui aparentemente tem poucas chances dele enveredar por um caminho certo, o caminho de Torah e Mitzvot, e às vezes elas somente permitem que essas almas desçam ao mundo no processo de reencarnação, justamente nessas situações mais degradantes, mais afastadas, etc. Na prática, o que acaba acontecendo, e como essas almas são poderosíssimas, então por mais que ele nasceu num habitat negativo, em termos espirituais, em paz, que nada tem a ver com observância de Torah e Mitzvot, muito pelo contrário, etc., mas no final, no decorrer da vida, a alma acaba conseguindo superar todas essas dificuldades e acaba voltando ao caminho certo, não é? E com isso ela consegue se libertar do campo das klipot, das chamadas cascas, e Sitra Achra, etc. Mas de qualquer maneira, o principal que o Alter Rebbe estava nos explicando, está querendo nos transmitir aqui nesse início, nessa metade do capítulo 18, é esse conceito que cada um de nós, todo Yehudi, possui dentro de si uma alma sagrada, mesmo que seja do nível mais baixo, Nefesh de Nefesh, mesmo que seja proveniente da Sefirah mais baixa, Malchut de Malchut, e mesmo que seja originária do mundo espiritual mais baixo, Asiá, mas por tabela ela contém dentro de si influência e energia do plano mais elevado, que é Chokhmah de Atzilut, onde se manifesta a própria essência divina, a luz infinita da essência de Deus, e portanto cada um de nós acaba sendo portador dessa alma divina, dessa centelha divina, que dentro de si contém e possui esse amor intrínseco a Deus. Esse é o amor oculto, o amor dormente que todos nós temos, e que cabe a nós despertar e revelá-lo, trazê-lo à tona. E isso é muito fácil e acessível de nós. E essa é a explicação, aquilo que nós perguntamos, como a Torá afirma que é muito próximo de cada um de nós, até trazer ao nosso coração os sentimentos adequados, etc. Ele nos falou, isso é proveniente dessa alma que nós temos, não por mérito nosso, mas como herança dos nossos antepassados, que foram um veículo, uma carruagem para Deus, e por mérito disso, eles se tornaram merecedores que todos os seus descendentes fossem possuidores dessa alma, contendo esse amor especial a Deus.